Sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Eu sou a professora Carla Komatsu Machado, coordenadora do curso de Fisioterapia, e hoje eu estou aqui com alguns convidados ilustres. Eu tenho uma honra enorme de estar aqui apresentando o Dr. Augusto Volt, né, que a gente fala. É uma alegria, porque ele vai falar um pouco de um assunto novo na fisioterapia para nós, que é a atuação do fisioterapeuta em rodeios, né, trabalhando lá com os peões. Junto conosco, nós temos o professor, orientador, né, eu chamo de Neto, Luiz Antônio César Neto. Veio aqui para estar também me ajudando em questionamentos em relação às lesões, à ortopedia, à traumatologia, já que é a área que o Neto realiza a orientação de estágio supervisionado. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Augusto, perguntando primeiro. Augusto, né? Sim. Mas para a gente que já está há muito tempo junto, você é de que turma mesmo, Augusto? Da 10ª turma, professora. 10ª turma? Uhum. Nossa, olha quanto tempo já. Passa voando. Olha, eu lembro, sua turma era junto com a do Neto. Exatamente. Era uma turma grande, com um número grande de meninos ali. Eu lembro. Cerca de 10, né? Tinha 10 uma pra turma 11. nessa proporção mesmo. Por aí. É uma turma muito boa, tanto é que dessa turma, 2 estão comigo na orientação. Exatamente. Que é o Neto e o Diego, né? Então, é uma alegria muito grande ter você aqui, né? Tá aqui com a gente de novo, porque a gente só vê você aí nos Instagrams da vida, trabalhando muito. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho da graduação para frente, né? O que você pode me falar? E o que te levou a estar pensando nessa área de fisioterapia nos rodeios? Bom, professora, primeiramente é uma honra imensa estar aqui na universidade na qual eu sou egresso, na presença de um grande amigo e como pessoa também, um cara ímpar que é o Neto. Bom, na graduação eu já tinha a informação a respeito da atuação, porém eu não tinha contato algum com profissionais que lá estavam já direcionando esse tipo de trabalho. Tanto que só em 2017 que começaram as primeiras conversas através de uma professora muito querida que está conosco até hoje, né, Maria Solange Magnani, na qual eu sou muito grato. E foi ela quem intermediou o primeiro contato com um profissional que atua até hoje junto à PIBAR Brasil, que é uma organização global de montaria em touros, que é o professor Gustavo Martins, da cidade de Adamantina. E foi onde ele possibilitou esse primeiro contato no ano de 2018, não tinha nem um ano de conclusão da graduação, e essa etapa, inclusive, foi aqui na cidade de Promissão, na região de Araçatuba mesmo, e foi onde, através desse primeiro contato com esse público, né, com esses atletas que precisam muito desse cuidado por ser uma modalidade desportiva extrema, me despertou o interesse, porque eu vi ali uma lacuna na questão de atuação, principalmente no caráter preventivo e preparatório, e eu já gostava da modalidade, já era um fã do rodeio declarado desde criança, e foi como unir o útil ao agradável. Gosto da modalidade, tem a possibilidade de atuação, é aqui que eu vou me empenhar em estar presente. Então eu digo sempre que antes do Augusto fisioterapeuta havia o Augusto fã, e foi isso que fez com que desse essa liga toda, e graças a Deus hoje eu estou há 3 temporadas em um dos maiores circuitos de rodeio do mundo, que é o circuito Rancho Primavera, com sede em Assis. Augusto, você foi só fã ou você chegou já a montar também? Não, nunca tive essa experiência não, Porque Augusto, a gente vê o pessoal em cima lá dos touros, dos cavalos. Gente, é muito tranco, né? Muito. A gente sempre cita, professora, principalmente a modalidade de montarias em touros, é tida como a mais radical do planeta, por conta dos riscos que esses atletas estão expostos. Então, nós temos as mais variadas lesões ocorrendo, como a professora falou. São pancadas, né, muito fortes, não envolve apenas o contato com o animal, mas até com estruturas da arena também, do fechamento, traumas advindos ao solo, por conta da carga compulsória existente, em uma ejeção do atleta de cima do animal, que acontece muito e a todo momento também. É muito perigoso, né, Augusto? Demais.
Demais. Voltando um pouquinho, eu quero entrar um pouco mais nisso, né? O Neto também quer fazer umas perguntas em relação a isso. Mas voltando a toda a sua formação, né? Eu lembro que você entrou em contato comigo quando você entrou no mestrado, quando você desenvolveu sua pesquisa, quando você defendeu sua tese. Então, parabéns, né? Você também é mestre, eu estava olhando aqui no seu currículo, Sim, um currículo muito grande. Mestre também pela Unesp, pela FOA aqui. Sim. E aí eu estava olhando, você acabou de falar para mim agora, Confederação Nacional de Rodeio, Exato. Circuito Rancho Primavera, fisioterapeuta oficial do Rodeio de Colorado do Paraná, Isso. que é o maior da região sul do Brasil. Explica um pouquinho, porque é bem fora do nosso universo, o que é essa Confederação Nacional, o que é Rancho Primavera, Rancho de Colorado? Entendi. Professora, a Confederação Nacional de Rodeio é um órgão como a CBF é para o futebol. Então, é o que rege, que nos respalda legalmente a respeito da ocorrência dos eventos e legalmente falando também dos profissionais que ali atuam. Então, é a nossa, entre aspas, CBF do rodeio. Eu sempre brinco que na Senar as coisas funcionam como tem que funcionar, né? Mas é basicamente isso para quem está nos assistindo entender. O Circuito Rancho Primavera, ele iniciou com as disputas no ano de 2013. Foi o primeiro rodeio que eles organizaram. E como eu falei, a sede é em Assis, região ali de Ourinhos, né? Uma região muito boa, inclusive, para esse tipo de evento. Temos grandes etapas ocorrendo lá. E é presidido pelo Rogério Paitio, que é como se fosse o CEO do nosso circuito. E temos etapas nos diferentes estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, estado de São Paulo, que é a vitrine do rodeio brasileiro, né? Sabemos aí que o estado de São Paulo concentra grandes realizações de eventos. Um exemplo desse conglomerado de eventos é a Festa de Barretos, que é a maior de todas, maior festa da América Latina e, por que não, do mundo também para nós, pela importância, e enfim. E nós estamos aí com esse tipo de disposição, né? E só tende a crescer. Nós já temos outros contatos, inclusive em outros estados, para o ano de 2026. Então, a tendência é que as distâncias aumentem um pouco mais no que diz respeito à realização de eventos por parte do Circuito Rancho Primavera. E o Rodeio de Colorado tem quem fale que é Barretos fora de Barretos, dada a grandeza. Como a professora bem citou, é o maior evento do sul do Brasil. Olha só. Dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que compõem tal região. O evento de rodeio que para o calendário é justamente o de Colorado. É uma cidade assim bem aconchegante e com uma importância na história do rodeio brasileiro e mundial absurda. Então são 4 dias aí para reservar no calendário quem é fã de rodeio, quem sabe da qualidade dos atletas que lá estarão, pois a grandiosidade dispensa comentários na realização e de quem está ali trabalhando também, pois os melhores se concentram ali em tais datas. Que interessante. E Augusto, você é contratado? Contratado, exatamente. Então eles te contratam, te pagam salário, tudo para estar atendendo os peões de rodeio. Exatamente. Não só os atletas, mas também os profissionais que necessitarem, né, professora? Pois a grandiosidade do evento exige essas situações, pois da mesma forma que o atleta às vezes necessita de nossos cuidados, há profissionais ali que estão trabalhando incansavelmente que também requerem alguns cuidados. Interessante. Quando isso você falou, né, Carla? Desculpa até te cortar, porque diz muito sobre a profissionalização dessa área, né? Sim, sem dúvida. Dos rodeios, principalmente, que eu agora eu tenho um pouco mais de contato com esse mundo por conta da ecoterapia e tudo mais, então a gente tem bastante demanda disso às vezes lá. A gente está em contato com essa parte mais do campo, assim, vamos dizer, né? Mas a gente vê que o rodeio hoje ele vem se profissionalizando muito e a fisioterapia ela entra nisso como uma mão forte ali para auxiliar, né? Assim como qualquer outro esporte. Então a gente vê isso muito no futebol, em outros esportes de contato e tudo mais. E o rodeio ele vem, né, se profissionalizando cada dia mais, tanto para o atleta, não só nessa questão de reabilitação, mas também de uso de coletes, capacetes, né, que antigamente não tinha. Sim, não, sem dúvida. Né, aí você me corrige se eu estiver errado, mas antigamente não tinha muito disso, até por conta das crenças desses atletas também, né? Exato, exatamente. Não. Hoje nós já temos alguns circuitos, né, organizações de montarias em touros, que os equipamentos de proteção individual são obrigatórios, não são opcionais. Então, a exemplo disso, colete
de proteção de trauma, né, para impactos, o próprio capacete de proteção individual, que é muito utilizado. Nós temos aí eles advindos da modalidade do hóquei, pois ainda não há indústrias que produzam exclusivamente para as necessidades do rodeio. Então, esse equipamento migrou do hóquei no gelo para as arenas, porém ele vem sendo eficaz e diminuindo, né, a taxa de mortalidade ou fatalidade, como queiram descrever, pois acontecem os pisões, né, em regiões nobres de nosso corpo, por exemplo, cabeça, região tóraco-abdominal. Então, esses equipamentos são indispensáveis, e passa por isso que o Neto trouxe a respeito da profissionalização e regulamentação de normas a respeito da qualidade e integridade física desses atletas. Augusto, tem mais fisioterapeutas contratados? Tem. Nós temos aí, vou citar os principais circuitos, que é onde eles mantêm esse profissional atuante. Quem fez vanguarda, olha só, professor, até uma curiosidade, você conhece a pessoa, inclusive, o primeiro fisioterapeuta a atuar com esses atletas no Brasil foi o Zezé Docussi. É meu grande amigo. E o Gustavo de Adamantina foi meu aluno. Exato. Querido aluno. A professora conhece bem os dois, só que tem uma história engraçada. O Zezé chegou e é um ambiente que você tem que ir a caráter, até por conta da condição, né, do espaço. Não dá para ir de sapatinho social, de branco já, né? E o Zezé chegou mais ou menos nesse estilo. Ele olhou assim e falou: isso não é para mim. E foi onde ele direcionou o Gustavo, que era estagiário dele, né, até na época do IDOT também. Sim. E o Gustavo já está lá há 19 anos. Então, são alguns dos profissionais que fizeram vanguarda. Tem o Everson também, que inclusive foi o fisioterapeuta oficial de Barretos esse ano, que é da Liga Nacional de Rodeio. Dr. Rafael, inclusive ele atende aqui em Araçatuba, não me recordo o nome da clínica, mas ele também é professor em Ourinhos, em uma faculdade existente lá, que atende na BIB, que é um outro campeonato também. Então tem essas pessoas, né, esses profissionais que fizeram vanguarda e seguem realizando um trabalho muito bem feito, muito importante, e foram eles que abriram portas, né, professor? Então, fisioterapia no rodeio, ela já vem de uns anos, então. Sim, sim. Né? Se o Gustavo está lá há 19 anos, né? Nossa, foi tudo isso que ele foi meu aluno? O Guto era aquele aluno que, para segurar na sala de aula, tinha que laçar. Literalmente. Né? Literalmente. Mas aí o Zezé também era professor, eu era coordenadora lá, do Zezé também, ele era professor. E aí eles começaram uma parceria, e aí então o Guto foi para a parte de rodeio também. O que eu iria te perguntar, Augusto? Você falou uma coisa que me preocupou, né? E a gente vê muito isso na televisão. Você presenciou e existem muitos acidentes fatais? Olha, nós temos aí registros, né, infelizmente, de alguns acidentes fatais, sim, professor. Inclusive no mês de julho, nós tivemos 2 acidentes, infelizmente, com óbito por conta de pisões na região de cabeça e pescoço. Nossa. Mesmo portando o capacete, infelizmente, nós sabemos que há a questão de minimizar o risco, porém, não há como deixá-lo invulnerável, né? Porque o peso, né, o torque é muito grande. Exatamente. Ali, né? Nós temos animais de 1 tonelada ou até mais. Nossa. Somado a altura de coice, né, que é a altura do pulo, força gravitacional, o movimento linear de um coice é muito alto. O casco também, né? Exato. Eu publiquei recentemente, a respeito de uma pesquisa que eu fiz, um artigo científico do Canadá, onde mensuraram o que seria o peso de um pisão do touro. A média chega a quase 90 quilonewtons. Só para ter a ideia, a exemplo de comparação, um soco de um boxeador olímpico sem qualquer defesa, para quem está recebendo, é de apenas 3 quilonewtons. Nossa. Então imagina só, 80 ou mais quilonewtons de força aplicada em um pisão na disposição de microsegundos. É muito rápido, porém é muito intenso. Sim. E é onde, infelizmente, às vezes nos deparamos com esse tipo de ocorrência. O risco existe, né? Infelizmente, todos ali estão cientes do que pode acontecer quando em montaria e ao desmontar também o animal. Augusto, na fisioterapia, você entra, para eu entender, que às vezes eu vejo lá no Instagram, você monta uma maca lá mesmo, né?
E você atende esses profissionais antes e depois, ou só Sim. quando tem lesão? Como é isso? Hoje o trabalho é em caráter preventivo na questão de ênfase, né, professora? Nós temos atendimentos acontecendo nos 3 períodos do dia, se necessário, a esses atletas, né? E como a professora citou, no fundo dos bretes há um espaço onde eu disponibilizo a maca, né? Até com alguns outros equipamentos também. E ali é um atendimento mais rápido. Então, sempre costumo falar que não se resume ao fundo dos bretes, porque há atendimentos que requerem mais atenção, mais tempo, são mais complexos, e é onde a gente utiliza do espaço dos espaços nos quais, aliás, estamos hospedados. Então, hotéis que nós ficamos, o meu quarto vira um consultório, para ser bem honesto. E é onde a gente enfatiza o caráter preventivo. Como eu falei, eu já estou há 3 temporadas à frente do Circuito Rancho Primavera, então tivemos uma queda na ocorrência de lesões graças à continuidade, né, a queda no absenteísmo desses atletas também, mas com muito trabalho acontecendo e não se limitando apenas aos dias de competições, ao acompanhamento remoto desses atletas também, caso seja necessário, através de videochamada, de orientação e ao mesmo tempo de orientações para que eles busquem profissionais da cidade deles, porque às vezes, como aconteceu agora, ficamos aí 2 semanas sem etapas. Não dá para esperar apenas o cuidado acontecer durante os dias de competições. Sim. Então, eles precisam ter esse trabalho e essa conscientização também de buscarem nos dias que não estão ou em viagem, nos dias que estão na cidade deles, para chegar, aliás, mais prontos aos dias de competições. Uma curiosidade, esses profissionais, eles têm que fazer musculação também, né? Sim. Porque, olha, a força ali, né? É um misto, né, o trabalho. A questão de preparação, como a professora citou, musculação é importante, estar em dia com a função cardiorrespiratória também, então envolve treinamento de corrida, o Pilates vem sendo empregado, olha só. Tenho atletas que realizam o acompanhamento com esse tipo de filosofia de trabalho. Então, eu não digo que se resuma a apenas uma realização específica, Sim. pois a exigência é muito grande. É uma equipe multiprofissional, né? Deve Com ter certeza. nutricionista, Sim. deve ter tudo isso, porque é uma profissão, um esporte que requer muito, né? Exatamente. A exigência de desempenho é muito alta e é sistêmica, né? Então não se resume apenas a um membro sendo mais exigido que o outro, é o corpo todo. E é legal essa mudança de perspectiva até dos atletas, assim, né? Que a gente vê que antigamente tinha muito aquela, passa um sebo de alguma coisa no joelho, já ouviu histórias de injetar banha de cobra, né? Tem tudo isso que vem desse mundo, né? Desse mundo um pouco mais do interior, do sítio. E ele vê eles, por exemplo, fazendo pilates, é algo que é difícil de se imaginar lá atrás. Então, antigamente a gente não pensava nisso, né? Hoje a gente já tem essa consciência que vem um pouco também, eu acredito, da informatização. Então, o pessoal hoje tem mais informação de mais fácil acesso. Mas o trabalho que você vem fazendo também de divulgação, o trabalho que você vem fazendo de resultado, principalmente, eu acho que isso interfere muito nessa conscientização desses atletas, né? Além do trabalho multiprofissional, que a professora comentou, que era uma pergunta que eu queria te fazer também. Em relação a essa questão multiprofissional, quais são os profissionais que atuam nessa área juntamente com você ali? Ao mesmo tempo, se eu não me engano, acho que faz uns 4 meses que eu vi um vídeo seu fazendo uma redução ali de ombro, Isso. né? Que acabou luxando, saindo do lugar ali, eu acredito, e você estava cercado de outros profissionais ali, né? Então, como que funciona esse trabalho? Como que é essa dinâmica de vocês ali dentro da arena? Bom, nos dias dos eventos, por obrigação da comissão organizadora da cidade que estamos, dispor de uma equipe multidisciplinar, uma equipe médica, né? Então, há a presença de um médico plantonista, de enfermeiros, até mesmo de auxiliar de enfermagem, né? De uma equipe de brigada também, e no mínimo uma UTI móvel, não é qualquer tipo de ambulância. Então tem que ter a presença desse tipo de equipamento, desse tipo de veículo, pois para qualquer tipo de urgência ou emergência nós temos ali o cuidado imediato com o atleta ou com qualquer outra pessoa que necessite.
No dia do evento, basicamente, esse tipo de profissional ou esses profissionais que estão presentes. No dia a dia, nós trabalhamos muito próximo aos educadores físicos, né? Mas também há a recomendação, e muitos buscam pelo cuidado com o nutricionista, com até fisiologista do esporte, né? Pois, como eu falei, o desempenho e a exigência é absurda. Então não tem como eu ou qualquer outro profissional da área de fisioterapia absorver competências que não são nossas. Então é onde há essa distribuição de responsabilidades, esse compartilhamento de ações para uma finalidade específica, que é manter esse atleta competindo em alto nível durante um calendário vigente que não é fácil. Eu acredito que com toda essa equipe, até psicólogo deve ter, Existe. né? Porque mudou muito. Você vê pilates, a pessoa vai para um rodeio, ela tem que estar preparada emocionalmente, tem que estar com o QI emocional dela em ordem, para estar lá sabendo, ela não sabe se ela vai sofrer uma fratura, se vai dar tudo certo. E a partir do momento que ela sobe no boi, eu acredito que seja outro... A cabeça já dá uma mudada, de uma ansiedade gigantesca. Sim. Acho que tem que ter um apoio de uma psicóloga, da psicologia também, né? E há esse serviço disponível. Nós temos aí alguns profissionais que vêm realizando esse tipo de orientação a esses atletas, pois, como toda e qualquer modalidade esportiva que exige resultados, eles se cobram muito. E nós nos deparamos com situações em que percebemos essa real necessidade, professora, e é onde eu entro também com o trabalho de orientação, de direcionamento, para que ele tenha esse fomento e consiga extrair o máximo em desempenho, pois sabemos da importância de uma mente segura naquilo que está fazendo, principalmente em uma modalidade de alto risco como essa. Sim. E a gente já sabe, você comentou que já a fisioterapia ela já está instalada ali dentro desse contexto há um bom tempo. Mas eu acredito que mesmo assim, principalmente quando você começou ali no circuito, você tem enfrentado alguma resistência aí desses atletas ou até um certo tipo de preconceito, de repente, em relação ao profissional mesmo, né? Sim. De resistência, de adesão a atendimento, de adesão a plano de tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho interessante e o comparativo de hoje. Se hoje você tem menos demanda nesse sentido e se eles realmente estão mais certos de que aquilo que o doutor vai me passar, eu tenho certeza que vai me fazer bem. Bom, como você citou, Neto, era um ambiente, e ainda é, por parte de alguns, tomado por crenças. Então, quando a gente entra com algo novo, a resistência realmente existe. E foi assim comigo. Principalmente na parte de condutas mais ativas, pois o fisioterapeuta era visto como profissional de condutas passivas, se resumindo apenas à maca, né? Eu sempre cito até por conta de algumas condutas que eles receberam no passado. Então, essa parte, no que diz respeito a enfrentamento, eu sofri principalmente no primeiro ano. Então, até apresentar e principalmente apresentar resultados, leva tempo. Porém, foi onde eles começaram a perceber. Então, não tem como nós chegarmos e exigir entendimento. E não só com palavras também. Mostrar resultados. Exatamente. Então, foram os resultados que trouxeram esse respeito à minha conduta clínica, ao que eu venho propondo, e hoje sendo muito melhor aceito por parte deles. Então, a resistência hoje é mínima com algumas questões. Claro, por quê? Por conta de todo o trabalho que foi desenvolvido lá atrás, né? E se pautando em resultados e resultados concretos. O que seriam esses resultados concretos? Aqueles que se submeteram aos meus cuidados, ganhando etapas, ganhando dinheiro e se mantendo no topo do ranking. Então não tem assim, o caminho é esse. Se você quer mudar, conscientizar e, enfim, despertar esse interesse, você tem que se pautar em resultados e mostrar isso a quem está em seu entorno. Então, basicamente foi isso, mas a resistência existia. Tem que ver para crer, Exato. isso, né? E ali é muito isso. Não tem como não ser. Então, havia todo esse cuidado, né, no que diz respeito às condutas direcionadas, às falas também, porque é um ambiente que não dá para utilizar tanta terminologia técnica.
Sim. Então, até nessa questão de fala, você tem que se policiar também, até hoje, Se isso adaptar, não né? muda, pois sabemos que muitos ali não tiveram acesso à informação como nós, por uma vida pautada em trabalho. Então, você tem que entender que, antes de mais nada, você tem que se fazer entendido. Né? A comunicação com eles, você teve que adaptar a sua comunicação para o seu público ali, né? Como você falou, o pessoal que sempre trabalhou muito, pessoal mais, né, batalhador, mais humilde. Então, você teve que adaptar a tua comunicação, né, para que eles entendessem aquilo que você... que eles entendessem a fisioterapia. Exatamente. Né? Então, uma linguagem um pouco menos formal, mas deixando claro o real objetivo do que estava sendo proposto a eles. Então, hoje, muito mais facilmente, eu consigo passar essas mensagens. Mas no início foi até vamos dizer, um empecilho para mim. Porque você também não pode chegar e, entre aspas, falar de qualquer jeito, porque denota de irresponsabilidade ou até mesmo de não domínio do que você está propondo. Uma grande adaptação, né, Augusto? Um desafio. Nossa. Mas hoje isso se tornou até automático, né, pela facilidade, mas por conta, claro, da continuidade no trabalho nesse meio. Que bom. Bom, eu vou passar agora para o Neto, para ele perguntar um pouco para você sobre as lesões. Isso. Né? Você comentou que o caráter principal ali do seu contexto de atendimento é mais na parte preventiva. Né? Então, eu acredito que dentro dos fortalecimentos das musculaturas que mais importam, no caso da montaria, gesto esportivo. Hoje, a gente sabe que também tem muita lesão traumática, né? Óbvio, né? Por conta de pancada, queda. O que você vê mais a nível de porcentagem, ou a nível de maior demanda mesmo dessas lesões? Se são lesões de caráter mais traumático mesmo, por fratura, contusões, ou você pega muito estiramento também, rompimento de fibra muscular, de músculo? Como que funciona essa questão? Foi até algo atípico que aconteceu no primeiro semestre esse ano, mas as fraturas superaram os estiramentos musculares. Olha só, nós tivemos 7 atletas indisponíveis para uma final de Copa, pois o circuito ele é dividido dessa forma. Nós temos 5 Copas acontecendo ao longo do ano, mais a final que acontece ao final do ano com o prêmio principal. E fraturas de costela, advindas de pisões, né, com até inclusive uma certa gravidade relacionada a perfurações, né, derrame pleural acontecendo. Mas você citou os 2 maiores acontecimentos em escala de porcentagem, Neto. Os estiramentos musculares são muito comuns. Por exemplo, porção adutora de quadril, né, musculatura de braço de montaria, só para vocês entenderem, é onde o atleta segura a corda de montaria, chamada corda americana. Então, por exemplo, bíceps braquial. É uma ocorrência muito comum, inclusive com rupturas totais. Então, nós temos aí atletas que seguem montando, mas quando eles fazem a ação de contração, há a divisão do ventre muscular por completo, cria aquele gap, né? Mas seguem na prática. Mas esse tipo de ocorrência é muito comum. Então, praticamente toda etapa nós temos, nos diferentes graus, óbvio, essa ocorrência de estiramento muscular sendo relatada por eles. E a diferença nesses grupos musculares de uma montaria, por exemplo, em touros, né, que é o que você mais tem prática, mais atua ali, de uma montaria a cavalo, de uma prova de laço, por exemplo? Tem diferença dessas? Pela exigência gestual técnico envolvido, né? Nós sabemos aí que nas diferentes modalidades componentes do esporte rodeio, há gestuais, conglomerados gestuais técnicos que diferem pelo tipo de exigência que é imposta a cada atleta. Eu sempre digo que os estudos que nós temos são dos Estados Unidos. Infelizmente, no Brasil, esse tipo de busca é bem precária porque não houve qualquer interesse em realização, nem mesmo de um estudo epidemiológico direcionado à nossa realidade. Então, a nível de informação,
o que nós temos que fizeram comparações relacionadas a índices de lesões com provas cronometradas, com a montaria em touros, a montaria em cavalos nos Estados Unidos, que é o chamado bareback, ou saddle bronc, que são duas modalidades distintas, não tão praticadas no Brasil. A montaria em touros sempre lidera. Seja no índice de fraturas, seja no índice de lesões musculares, nas mais diferentes existentes, e infelizmente na taxa de fatalidade também em alguns acidentes que ocorrem. Legal. A gente sabe também que os profissionais que estão em volta ali, né? Eles estão se arriscando da mesma forma que os atletas estão se arriscando também, né, Augusto? A gente vê... tem, por exemplo, o Palhaço Juca, que está sempre ali, que ele, né, se me corrige se eu estiver errado, mas ele faz parte do entretenimento ali, né, do pessoal, né, da arena. A gente vê muito, né, nas suas redes sociais e tudo mais. E recentemente teve o caso do fotógrafo também, né, que estava lá para tirar foto e acabou se arriscando junto. Sendo atropelado pelo animal. Você passou por alguma situação parecida com isso? Às vezes precisou lá socorrer o atleta e teve que... Teve um quase incidente. Nós tivemos que adentrar a arena com o animal ainda presente, porém laçado. Mas é uma situação que envolve até, o tamanho do animal, né? Chega uma hora que pode ter corda, pode ter um cavalo, pode ter o que for. É difícil para o laçador. Porém, o animal ainda estava dominado. Mas o que acontece? A corda do laçador começou a escapar do pito, que é onde ele enrola enquanto mantém o animal ali sob o laço. E o touro começou a vir na direção minha e do porteiro que estava me auxiliando na retirada desse atleta. Não sei de onde a gente teve força e velocidade. Na hora que eu fui ver, eu já estava em cima da porteira, com esse atleta abraçado a mim, o porteiro também, pois o animal veio vindo na nossa direção. A sorte que o laçador conseguiu ainda segurar no final da corda, mas quase que pega, entendeu? Então, é um meio que não dá para ser afobado. Você tem que estar convicto da sua entrada e do que você já vai realizar, pois é em questão de poucos segundos, resgate e retirada. Então não dá para achar que você vai colocar uma capa de super-herói, não. Ali você está para ser assertivo. Então não adianta, porque se ocorrer, como você já viu, Neto, é aquilo que aconteceu com o fotógrafo. Me conta, o que aconteceu com o fotógrafo? O Augusto vai saber explicar melhor, que ele estava mais presente ali no momento, mas pelo que eu entendi, ele estava lá para tirar foto. Isso. Né, durante a montaria. Dentro? Dentro da arena. Isso. Ai, meu Deus. Exatamente. E aí eu acredito que o animal não conseguiram conter ele. Isso. E acabou indo para cima do fotógrafo. Mas, na verdade, foi o posicionamento do fotógrafo que o prejudicou. Ele não era um fotógrafo de arena. Essa ocorrência foi ali em Votuporanga, no rodeio internacional que aconteceu no mês de maio. E esse fotógrafo, ele veio do Rio de Janeiro. Ele estava habituado a fazer imagens do desfile de escola de samba, entendeu? E entrou dentro da arena. E já tinha sido notificado, cuidado, fica mais próximo à grade, porque... E ele meio que negligenciou, a verdade é essa. E foi onde, na apresentação de um animal, que era até a estreia do animal no rodeio profissional, rápido demais, um touro novo, acabou mirando nele e ele não teve tempo para correr. E não foi apenas um trauma. O touro pegou ele a primeira vez, pegou a segunda, pegou a terceira, porém o touro não ocasionou ferimentos mais graves. Mas poderia ter sido, né? Mas bem só pior. Essa pancada, já imaginou? E o susto, Porque assim, eu imagino, né? Pega, o cara rola. Cai... E aí ele pega de novo. Gente, o susto. Exatamente. E hoje é um dos vídeos mais vistos. Eu vou ver. Depois eu te mandar, é engraçado. É um dos vídeos mais Coitado. vistos porque realmente envolveu até o garoto Juca, né? Que é o profissional que o Neto citou, que foi tentar ajudá-lo, mas teve também que se proteger, acabou quase sendo atropelado junto do fotógrafo, pois foi uma cena, agora nós contando, Parece até engraçado, mas de desespero na hora. Foi né? difícil. Foi bem difícil. Imagina esse fotógrafo, deve estar com trauma. Não, pegou uma história para a vida inteira agora. E ganhou uma mídia absurda, né? A quantidade de seguidores depois desse incidente com ele. Muito bem. Augusto, eu
sempre que eu falo com a Vanessa, sua esposa, ela me fala, Augusto, tá viajando. Você viaja muito, e é mais final de semana. Exatamente. Para acompanhar tudo, você acompanha tudo. Os eventos ocorrem principalmente de quinta a domingo. Então, às vezes na quarta-feira eu já estou em viagem, né? Dependendo da distância principalmente. E fica mais tempo fora de casa do que em casa. Então, a minha presença em consultório hoje é bem reduzida, de segunda a quarta-feira, às vezes até de segunda a terça-feira, por conta da logística envolvida nessas viagens, professora. É uma dedicação mesmo, né, Dedicação. Augusto? Até você chegou e falou, Augusto, você emagreceu. Né? Agora dá para entender o porquê, né? Anda bastante. Correria é grande. Bastante, Sim. Trabalha bastante. E como eu citei anteriormente em uma entrevista, professora, nós não temos hora para atuar. A condição clínica do atleta é que dita a nossa conduta e nossa presença em atuação. Então já virei madrugadas em protocolos. Não é aquela coisa do 30 horas, entra tal hora e sai tal hora. Não. É direto. Exatamente. E, infelizmente, também presença, quando necessária, em unidades hospitalares, acompanhamento de atletas sob os cuidados médicos. Indica uma pressão grande também, porque você está à frente de uma instituição gigantesca também, né? E a responsabilidade no que diz respeito à integridade física, à qualidade de vida deles, é toda minha. Então, é algo assim que às vezes requer uma atenção muito grande, exige absurdamente e nós temos que estar preparados. Então, o fisioterapeuta interessado em seguir essa área tem que se preparar muito, né? Bastante. Preparar, eu sei que você fez pós-graduação em ortopedia, traumatologia, osteopatia, Sim. né? Você fez com o IDOT também? Não, foi com o Instituto Físio aqui, no qual o Brito integrou por muito tempo, né? Foi até um professor que nos inspirou, o Neto pode falar também a respeito, de seguir na área de ortopedia e traumatologia, ao mesmo tempo de terapias manuais impostas. Sim. Então foi ele quem nos possibilitou esse primeiro contato a essa especialização, que professora. Bom. É que antes do Instituto Físio, eu tinha o IDOT aqui. Fiquei 5 anos com o IDOT, osteopatia, né? Os 3 primeiros anos. Então, estrutural, visceral, craniana. Informativa, não. A informativa era imprudente. Por isso que eu falo da minha amizade com o Zezé do Cursi, né? Mas é interessante saber que você passar para os interessados em seguir essa área que pra gente, para vocês que estão nesse mundo, não, já faz muito tempo. Mas para nós, né, é uma coisa até que nova, fisioterapia em rodeios, né? Sim. Isso que eu falo para os nossos alunos quando a gente vai divulgar o curso de fisioterapia. A fisioterapia está presente em tudo, né? Nas modalidades de esportes, todas. Praticamente estamos em todas. A beleza da fisioterapia é essa, ela é movimento. Então, tudo que envolve movimento, a fisioterapia cabe. Eu brinco, eu falo para os alunos quando eu falo, você quer saber onde o fisioterapeuta trabalha? Onde tiver gente. Onde tiver ser humano, ele está atuando. Exato. Né? Trabalha em tudo. E é interessante ver que para chegar aonde você chegou, tem que ter uma preparação muito grande. Porque os alunos às vezes pensam, vou me formar e já vou, né? Na área hospitalar, na área de fisioterapia em rodeios, na ecoterapia, não. Exige todo um preparo, um estudo para estar chegando aí. Exatamente. Né? Então, eu sempre digo que os pilares da minha atuação hoje é a fisioterapia desportiva, terapias manuais e também a parte de ortopedia e traumatologia. Claro que você pode realizar cursos nas diferentes áreas relacionadas também, mas não pode fugir dessas 3 áreas para fomentar a sua atuação, né, a nível de avaliação, a nível de condutas impostas e, como a professora bem disse, exige de formação para ter competência técnica. Tem que estudar, né, Augusto? Exatamente. Tem que estudar, não tem jeito. Augusto, e hoje, onde você está? Com 10 anos aí, você formou... Você está com 15 anos? Não, nós temos 11 anos de formado. É isso? 2017, nós estamos indo para quase 10, na verdade, né? O que você me fala, assim, o curso de fisioterapia aqui do Unisalesiano contribuiu muito para essa sua formação? Absurdamente. Eu costumo falar que o que eu vivo hoje foi iniciado aqui, né? Graças à competência dos professores, graças a tudo que foi desenvolvido no período de graduação,
o sonho que eu vivo hoje foi galgado aqui dentro, professora. Então não tem como falar que não passa, pelo contrário. Como eu disse no início do nosso bate-papo, quem possibilitou a realidade que eu estou vivendo hoje foi uma professora daqui. Então, eu sempre dito para Maria Solange, por tudo e por tanto, sou muito grato, pois ela possibilitou a abertura de portas e uma porta que, enfim, possibilita essa realidade maravilhosa que eu vivo hoje. Então, o curso de fisioterapia do Unisalesiano na minha vida é de suma importância e eu devo muito a vocês. Né? Obrigada. A minha gratidão é eterna. Que bom, né? É bom ver, nós temos agora um novo orientador de estágio, formado ano passado. Né? E aí eu vejo com ele, o Neto já tinha mais tempo quando eu convidei para vir trabalhar conosco. Ele observa como a gente consegue já formar um profissional, quando ele termina o curso, ele já está apto a estar exercendo na sua integridade. Né, na sua totalidade. Então, eu fico olhando para ele agora, ele começou agora, então ele formou ano passado, pouco tempo de formado, né? Vamos colocar aí 8 meses, mais ou menos isso, de formado. E eu vejo como ele consegue desenvolver. E aí eu fico muito, assim, orgulhosa dos professores, do curso, de ver que a gente consegue entregar para o aluno uma boa formação, né? Sem dúvida. E aí, depois de algum tempo, a gente encontra um ex-aluno tão bem posicionado como você, né? A gente fica muito feliz. E eu agradeço. E vocês Muito têm feliz. contribuição direta no que eu sou hoje. E, enfim, é um orgulho imenso pertencer à história do Unisalesiano, Carla. Olha, que bom. Neto, mais alguma pergunta? Não, só agradecer mesmo. Você comentou de orgulho, é um orgulho também te ter aqui, tá tendo esse bate-papo com você, porque nós somos amigos aí de longa data, né? Graças a De Deus. 2013 pra cá tem muita história, tem muito chão. Bastante. E é muito bom te ver crescendo sempre, né? A gente tem... Nós temos ali um ciclo de amizade, o Vinícius, o Diego, né? É muito forte, muito bem estabelecido há muito tempo. E acompanhar o crescimento de um, de outro é muito legal, né? E saindo da mesma base, né? Basicamente. Eu que lembro da turma de vocês muito bem, né? Porque existia um grupo grande de meninos e vocês eram muito unidos. Era incrível essa união que eu via em vocês, né? Eu tenho até uma foto que eu mostrei pro Neto, que eu e todos vocês. É verdade, na semana da fisioterapia, né? Todo mundo com cara de choro. Vocês muito unidos. E aí o tempo foi passando, a gente foi encontrando de novo um ou outro, cada um nas suas áreas. E aí a gente viu como, mesmo um morando aqui, um em Rio Preto, em outro lugar, vocês continuam unidos. Sim. Sabe? Muito unidos. Então o Neto sempre chega, teve churrasco num lugar, encontrei tal pessoa, e sempre juntos. Então eu acho isso muito bonito. Foi bem legal. O Salesiano, ele promoveu isso pra gente. Ele agrega, né? Ele agrega muito. Essa união, eu falo que o estágio foi o estopim, assim. Foi o ápice da união, porque nós, como amigos, assim, sempre estivemos próximos, né? Desde o começo do curso. Mas a turma em si, ela se uniu muito dentro do estágio. A hora que você começa a ter mais dificuldade, a hora que a água, entre aspas, aí, começa a bater na bunda, você começa a precisar de apoio mesmo, né? E o nosso grupo, assim, se uniu muito nessa época. É muito importante. Dentro do nosso estágio, da grade curricular, o último ano, ele é essencial. O último e o penúltimo, né? Sim, os dois. Porque é bom enfatizar que o curso de fisioterapia nosso é um dos únicos cursos que tem estágios de atuação 3 semestres. A maioria dos cursos colocam observação e aí atuação no último ano. Isso. A gente já começa no meio do 4º ano. Então, o aluno agora, mais ainda, o aluno está atuando já a partir do 8º, 9º, 10º. Nós estamos com 10 áreas de atuação ainda e com coisas novas para o futuro, né? Porque a gente tem que acompanhar as mudanças que estão ocorrendo, né? Que eu brinco muito com o Neto, falo, Neto, vocês não entendem, mas a área do futuro é a geriatria, meu filho, né? Você vê aí pessoal de 90 anos, 100 anos, todo mundo ainda trabalhando, né? Então, assim, é muito gostoso ver que o Unisalesiano conseguiu formar grandes profissionais, né? Sem dúvida. E eu sempre digo, é algo que remete a essa união que nós temos, né, como amigos, que eu estou cercado de bons exemplos, com pessoas profissionais nos quais me inspiro e isso foi possibilitado
pela graduação, né, por estarmos aqui a partir do ano de 2013 juntos. E, como o Neto disse, o estágio nos aproximou. Foi onde realmente despertamos, né, para a profissão, inclusive, mas ao mesmo tempo para essa amizade que nos une até hoje. Então, só veio a agregar coisas boas. Que bom. Né, profissionalmente falando e pessoalmente também nas relações, professora. Que bom, eu fico feliz. Bom, agradeço, né, finalizando agora o podcast, eu agradeço a participação do Dr. Augusto, do Dr. Neto, falando um pouquinho da vida profissional, e desejo a todos os participantes do 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação um excelente congresso. Né? O Unisalesiano fica muito feliz de estar proporcionando essa diversidade de assuntos, principalmente na área de fisioterapia. Obrigado a todos, obrigado Augusto, obrigado Neto. Obrigado.